Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o que é um DAC decente. Um DAC que realmente faz a conversão correta do sinal. Então eu estou aqui com um Macintosh MD, né? 5000. E surpreendentemente esse daqui é um DAC, uma unidade de conversão DA, né? Digital para analógico, para a linha automotiva. Então já dá para ver aqui, ó, ele tem entrada padrão, né, de 12 volts. Aqui a entrada para ligar remotamente. Ele tem duas entradas coaxiais, uma óptica. E aqui na parte de trás, saída esquerda e direita. Ele é um equipamento já relativamente antigo, tá? Do final da década de 90. Então ele ainda utiliza a tecnologia, ele só aceita, né, taxas de amostragem de até 44.1 kHz e áudio em 16 bits, além de aceitar o formato HD-CD. É um formato que visou aí buscar uma resolução maior em áudio, né, principalmente em CDs, e foi desenvolvido na época a empresa, né, não existe mais, a empresa Pacific Microsonics. Então eles criaram toda uma linha, né, de dispositivos, de circuitos integrados e de processadores de sinais, né? E esse daqui é um deles, ó. Esse aqui na verdade é o cérebro aqui desse equipamento, né? Que é o PMD 200. Então basicamente essa empresa desenvolveu toda essa linha, voltados aí para processamento, né, de áudio. Além também de conversores, né, que se tornaram muito famosos. Durante muito tempo a Pacific Microsonics produziu que eram considerados os melhores conversores AD e DA, né? Eles foram imbatíveis, aí se mantiveram no topo, né, por muitos anos. Até hoje são conversores bem procurados aí, principalmente para o pessoal de estúdios, né, de gravação e tudo mais. Então aqui nós temos um aparelho já vintage, né, podemos dizer assim, já está aí próximo dos 20 anos, mas que tem umas especificações, uma qualidade de conversão, né, embora ele alcance somente 44.1, né, taxa de amostragem, ele faz de maneira surpreendente. Então, rapidamente, só para mostrar aqui a eletrônica dele, né? Aqui nós temos a fonte de alimentação, basicamente é um conversor DC-DC, que transforma os 12 volts da bateria do carro, né, em 3 tensões distintas, né, que é mais e menos 15 volts, se eu não me engano, tá? Que é para alimentar os circuitos analógicos. E também o mais 5 volts, que é para a parte digital. Então o conversor DC-DC é esse bloco, essa caixinha preta aqui. E aí tem vários capacitores para filtragem, filtros, né, bobinas, indutores, né. Aqui então na parte digital nós temos as entradas. São duas entradas coaxiais, né, SPDIF, e uma entrada óptica. Elas não funcionam simultaneamente, tá? E aqui então nós temos uma seção de condicionamento do sinal, né, dos sinais digitais, aqui também da entrada óptica. Nós temos aqui esse CI, que é um microcontrolador da família 8051, tá? Só que ele é simplificado, é um microcontrolador de baixo custo e baixo consumo também. Acredito que seja só para o controle, né? Como é um equipamento simples, né? Só para gerar alguns sinais aí de controle para o restante dos circuitos integrados. E aqui nós temos esse CI, o CS8415, né? O que ele faz, ele é um receptor, né, do sinal digital. Ele faz a separação do sinal em si, que contém o áudio especificamente, né, e o clock, tá? Então veja, uma coisa
a ser notado aqui. Este aparelho não tem, né, a gente não nota em local algum um cristal de clock. Geralmente os DACs, né, quase na totalidade deles, eles possuem um cristalzinho, algum clock, um cristal, né, algo que gera ali o sinal clock de referência, né. Isso daí passa por circuitos de divisão para decodificar o sinal. E não é o caso aqui. Então fica a pergunta, de onde ele tira, de onde ele extrai o clock? Né? Ele extrai diretamente aqui do sinal proveniente da fonte, né? Seja por via coaxial ou óptica. Então é necessário você ter um circuito integrado que faça essa separação, né, de forma melhor possível para obter o clock para os conversores, né, para o restante dos circuitos, o clock mais limpo possível. E por limpo, entenda-se um clock livre do jitter. Né? Lembra que o jitter é um ruído, né, indesejável, obviamente, um ruído de frequência no sinal do clock. E em conversores, seja em conversores AD ou DA, né, se você tem um clock com jitter, ou seja, se o clock que está alimentando esses conversores possui aí um grande ruído na frequência dele, né, ou seja, a frequência fica variando de forma randômica, aleatória, isso causa uma série de problemas, né, dentre eles, o pior, né, que é a distorção, elevados níveis de distorção. Então você acaba estragando a conversão. Então, quanto menor o jitter, melhor será a conversão. A função desse CI basicamente é isso, né? Fazer essa separação do sinal que contém o áudio e o clock. E aí, conforme eu já mencionei, né, aqui nós temos o cérebro desse DAC, né, que é o processador HD-CD, é o PMD200. Esse processador, ele na realidade, ele suporta sinais de até 24 bits e 192 kHz de taxa de amostragem. Então, ele também era utilizado em equipamentos profissionais, né? Conversores e processadores de áudio, que tinham essas taxas usadas na época, né? Principalmente usadas em estúdio. Hoje, qualquer placa on-board de computador, né? Qualquer CI aí, codec, consegue já realizar uma conversão de 24 bits, 192 kHz, sem problema nenhum. Lógico que é uma qualidade péssima, né? Não dá nem para comparar com esse equipamento. Mas na época, estamos falando aí de 1997, 98, isso daqui era o estado da arte. Isso aqui era o que havia de melhor em termos de processamento de sinal. Então esse CI, ele faz essa divisão, ele recebe o sinal serial aqui do CS8415 e ele separa canal esquerdo e direito, né, que ele vem junto aqui, né, ele separa aqui para os DACs, né, eu já vou falar dos DACs, mas veja que são dois, ou seja, o canal esquerdo e direito possuem DACs, conversores DA separados, né, o que é muito bom. Isso aqui é uma característica, geralmente equipamentos profissionais que utilizam essa abordagem, né? Equipamentos de baixo custo, os caras colocam um DAC só, estéreo, e ele faz a conversão esquerdo e direito dentro do mesmo chip. Aqui não, eles tiveram essa preocupação, né, de separar os canais. Então é isso que esse CI faz, ele separa, faz essa divisão, e ele também processa o sinal, identifica, né, quando o sinal recebido é do tipo HD-CD. Na época, foram editados, né, foram prensados muitos CDs, eu não diria muitos, né, mas alguns CDs com essa tecnologia HD-CD. Né? Basicamente, eles conseguiam espremer, entre aspas, né, dentro de uma mídia de 16 bits, alguns bits a mais de resolução, então você tinha aí
resoluções que alcançavam praticamente os 20 bits, né? E outra função que ele faz, né? Afinal ele é um DSP, né? Aliás, o núcleo dele de processamento é baseado num DSP da Motorola. Acho que é o 56.000, se não me engano, né? 56.300, uma coisa assim. Ele tem aí um DSP, um processador digital de sinais interno a ele, né? Então ele faz a função também dos filtros digitais, né? Então, uma das coisas mais importantes na conversão DA, né? A conversão AD também, é você fazer a filtragem digital, né, dos sinais. Então você tem ali filtros anti-aliasing, filtros de interpolação, né? Enfim, uma série de coisas, né? Você tem também o jitter, né? Gerador jitter, filtros de de-ênfase, né? Pré-ênfase, de-ênfase, enfim, uma série de processamento digital para antes, né, de realizar a conversão e transformar os zeros e uns, né, em sinal analógico. Então, o sinal proveniente aqui do HD-CD, do PM200, aí sim vem para cá, né, os nossos dois DACs aí, né, que é o PCM 1704 da Burr Brown, que é uma empresa que, se eu não me engano, foi comprada aí nos anos 2010, não lembro exatamente quando, mas não faz tanto tempo assim, pela Texas Instruments. Uma empresa que tinha todo esse know-how na época, né, de fabricar componentes de precisão, de estado da arte, né, não só conversores AD e DA, mas amplificadores operacionais, né, amplificadores de instrumentação, enfim, uma série de componentes, né. E esses DACs, eles também são, as especificações deles, né, são de 24 bits e até 96 kHz de taxa de amostragem. Então, na época, também eram componentes considerados estado da arte. Era muito comum encontrar esses DACs em equipamentos high-end da época, né? CD players, equipamentos de estúdio também, né? De altíssima qualidade. Você encontrava com uma certa facilidade essa linha da PCM da Burr Brown. Então, daqui para cá, o sinal já é analógico, o sinal já está convertido. E aí nós temos um outro circuito integrado da Burr Brown. Esse aqui é um operacional, tá? É o OPA2134, operacional duplo, se não me engano JFET, né? Entradas FET. Operacional também na época estado da arte, até hoje ele tem especificações bem interessantes. Temos o clássico NE5532 e um aqui da Analog Devices, né, que é o ADG452. Se eu não me engano, isso daqui são chaves eletrônicas. Elas substituem relés, tá? Então são chaves eletrônicas de altíssima qualidade, justamente para manter a integridade do sinal. E aqui as saídas, né, esquerda e direita, saídas analógicas. Então este é o Macintosh por dentro. Um aviso importante aqui com relação aos testes que eu vou realizar, né? Os testes realizados eles servem apenas para comparação da resposta em frequência entre dois DACs diferentes. Existem outros parâmetros, né, igualmente importantes para serem avaliados. No caso, a THD, que é a distorção harmônica total, a SNR, que é a relação sinal-ruído, margem dinâmica, linearidade, entre outros, né? Porém, eu limitei aqui a minha análise por um único motivo, pela falta de instrumentação adequada. Avaliar a performance de um DAC, como o MDA5000, usando um outro ADC, no caso uma placa de som, né, que é a EMU1212M, que é a placa que eu tenho, ainda que esta seja superior, né, ela tem parâmetros bem superiores,
No entanto, essa metodologia gera resultados com inúmeros erros introduzidos pelo próprio ADC medidor, porque é uma placa de som, né, por melhor que ela seja, por melhor que seja o ADC que ela está utilizando, e ela utiliza um chip de excelente qualidade, né, que por sinal é o chip de ADC escolhido pela Audio Precision, que fabrica uma linha de analisadores de áudio, né, considerados os melhores, que é o AKM 5394, né? Porém, isso não quer dizer nada, né? Uma coisa é você ter ali um chip de ADC de excelente qualidade. Outra coisa é o que vem antes do ADC, é o front-end dele, né? É todos os circuitos de pré-amplificação, de escalonamento de sinal, coisa que um analisador profissional como o Audio Precision possui, né? Circuitos de extrema qualidade, e uma placa de som obviamente não possui esses circuitos, né, em sua entrada. Então essa não é a metodologia correta, né? Embora muita gente faça isso, né, e isso até produz resultados interessantes, mas não é a metodologia correta, que é avaliar um DAC utilizando um ADC, né, que é uma placa de som. O ideal, né, é contar com uma instrumentação adequada para esse propósito. Agora, para comparar a resposta em frequência de dois DACs diferentes, isso é um processo bem mais simples, né? Não requer uma instrumentação avançada, né? Basta que você tenha ali um bom osciloscópio bem calibrado, né? Ou voltímetros, de preferência voltímetro de áudio, né? Que isso já é o suficiente para você ter um teste fiel, né? E sem então a necessidade de um analisador de áudio ou um equipamento bem mais específico. Então o teste que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu conectei a entrada coaxial aqui na placa de som do computador. É uma EMU 1212, né? E ela tem saída coaxial também. Eu vou estar injetando no DAC o sinal digital, né, diretamente da placa. Então aqui eu estou com Audacity, só para mostrar, né, vou gerar os sinais aqui para que vocês tenham uma ideia da qualidade ali do conversor, né. Então eu vou gerar primeiro uma onda senoidal a frequência de 1 ciclo por segundo, 1 Hz. As duas saídas eu já liguei aqui ao osciloscópio, tá? Esse sinal aí residual, mas ignorem, tá? Eu vou dar um play. E aqui nós já temos a senoide, sinal de 1 Hz sendo gerado. Por que eu quis mostrar esse sinal de 1 Hz? Para que vocês vejam a resposta em frequência desse conversor, né? Ele responde, ó, ele é um conversor que tem acoplamento DC dos DACs até a saída, ou seja, ele responde a sinais DC, basicamente. A resposta de frequência dele dos graves é perfeita, não há corte de graves nesse conversor. Então essa é a primeira característica de um conversor de altíssima qualidade, tá? Conseguir reproduzir sinais DC, ou seja, a resposta perfeita nos graves. Então só para mostrar, né, para provar que isso daqui tem 1 Hz, posicionarei os cursores aqui, ó, para fazer a medição de frequência. Pronto. Uma senoide de 1 ciclo por segundo. Se eu desligar aqui a função Storage, a gente vai ver o traço se deslocando, né? Prefiro aqui na função Storage
para que a gente veja uma senoide parada na tela, né? E atenção, ó, eu já vou deixar até marcado aqui esses patamares, ó, tá vendo? Com os cursores. Agora eu vou gerar um sinal de 1 kHz, um sinal padrão, né? Vou dar um play. Estou gerando aqui 1 kHz. Então veja a resposta em frequência, né? Ó. Lembra que a senoide de 1 Hz dava aqui em cima, né, desses cursores, e aqui um sinal de 1 kHz também, ó. Ou seja, não houve queda nenhuma, né, deste sinal de 1 kHz para aquele de 1 Hz. Ou seja, essa placa, esse conversor, ele realmente responde até tensões DC, né? E conseguem converter e entregar nas saídas uma tensão DC. Então agora eu vou gerar uma senoide quase que no limite da resposta em frequência, da conversão, né? Esse aparelho ele trabalha com 44.1 pelo critério de Nyquist, né? Que diz que para você converter uma frequência, um sinal com uma largura de banda X, você tem que trabalhar com uma taxa de amostragem de 2x. Se a minha taxa de amostragem aqui é 44.1 né, kHz ou 44.100 Hz, a máxima resposta em frequência teórica vai ser de 22.050 Hz, ou seja, metade de 44.100. Um bom conversor DA é aquele que consegue responder o mais próximo possível disso. Na prática, é impossível existir um conversor, seja ele AD ou seja ele DA, que consiga responder até a frequência de Nyquist, até a máxima frequência possível. Por quê? Porque você precisa ter um filtro, geralmente depois da conversão, né, um filtro anti-aliasing. E na conversão AD, esse filtro vem antes da conversão AD. Então esse filtro ele impede que o conversor gere, né, no caso do conversor DA, ele impede os sinais espúrios acima da banda, né, passante ali da conversão, ou seja, acima de 22.050. E no caso da conversão AD, ele impede que os sinais acima dessa banda, né, entrem no conversor e causem, né, uma série de problemas. Entre eles, a questão do aliasing. Então, quanto melhor for esse filtro, né, for a implementação desses filtros, mais o seu conversor vai conseguir gerar sinais próximos do limite. Muitos conversores de baixo custo, né, se o conversor lá está trabalhando com 44.100, se você jogar uma senoide de 20 kHz, ele mal consegue responder. Ele vai jogar um sinal já distorcido, uma forma de onda com uma amplitude muito abaixo da banda passante, né, abaixo dos 3 decibéis. Então vamos ver como esse conversor se comporta, né? Vou colocar aqui, ó, 20.000 Hz. E agora eu vou dar um play. Veja que eu mantive os cursores, tá? Na mesma amplitude ali do sinal em 1 kHz, que é o nosso sinal de referência, a nossa tensão, né? Nossa amplitude de referência. E olhem só como esse conversor é fantástico, gente. Estou com uma senoide de 20 kHz, ou seja, muito próximo ao limite físico, né, de conversão. E praticamente, ó, não há queda na resposta em frequência, ele é extremamente linear, a resposta desse DAC. Isso daqui, até mesmo em placas de som de qualidade, eu já vou mostrar aqui a placa que eu tenho no computador, que é uma placa boa, inclusive ela trabalha com taxas de até 192 kHz,
mas ela não consegue gerar senoides tão perfeitas assim, próximo, né, quando está próximo ali do limite da taxa de amostragem. No entanto, esse conversor, esse DAC aqui, olha, ele tem uma resposta fantástica, realmente é surpreendente. E vamos tentar ir além disso. Vou colocar aqui ali no Audacity, né? Vou gerar uma senoide de 21 kHz. Vamos ver o que acontece. Estamos com a senoide de 21 kHz. Para quem não acredita, vejam só. 21 kHz. E olhem a resposta de frequência. Aqui eu estou com os dois canais, tá? Um está sobreposto ao outro, mas estão os dois aqui, canal esquerdo e direito. Praticamente não há queda na amplitude do sinal. Já estamos batendo ali no limite de conversão. Vamos tentar colocar a frequência maior então, para ver qual que é o ponto aí em que começa a haver uma queda significativa. Bom, aqui eu gerei uma senoide de 21.500 Hz, ou seja, 21.5 kHz. E aqui nós já temos uma queda considerável, né, da amplitude do sinal. Mas praticamente a resposta de frequência desse conversor ela é plana desde DC, ou seja, desde corrente contínua até 21 kHz, trabalhando na taxa de conversão de 44 e 100. Isso é algo surpreendente, qualidade realmente fantástica. Agora eu coloquei aqui no Audacity, né, para gerar uma onda quadrada. Então aqui eu tenho nessa pista de cima uma onda quadrada em 10 Hz, frequência extremamente baixa, né? E aqui embaixo depois eu vou alternar para uma onda quadrada de 1 kHz. Vocês vão ver a qualidade da conversão desse DAC. Veja aqui na tela, ó, não sei se dá para reparar, o formato da onda quadrada. Vocês vão ver ali na tela do osciloscópio uma reprodução exata disso daqui. Então, vamos lá, vou dar um play. Nós temos a onda quadrada perfeita, idêntica ao que nós vimos na tela ali do Audacity, né? Vou colocar aqui no modo Storage, só para que a gente possa visualizar um sinal parado, né? Mas veja que a resposta incrível desse DAC, né, em frequências graves, ó, ele responde sem inclinação nenhuma da onda. Geralmente quando você tem um circuito com uma resposta ineficiente às frequências graves, a tendência da onda quadrada, né, começar a inclinar assim. Ela não fica mais reta. E aqui nós temos uma onda perfeitamente reta. Se eu mandar ele gerar uma onda desse tipo de 1 Hz, ele vai responder perfeitamente da mesma forma. Então essas ondulações aqui, é normal, tá, que isso aconteça. Isso aqui são artefatos ali do programa e também da conversão DA, né? É impossível, em termos de onda quadrada, impossível que um conversor consiga reproduzir fielmente, né, esse tempo de subida, né, que a onda quadrada, na teoria, o tempo de subida ele é zero, né? Ela vai do estado low, né, para o high no tempo menor possível. Na conversão DA, assim, mesmo em circuitos analógicos, isso é impossível de ser atingido, tá? Por mais rápido que seja um pré-amplificador ou amplificador, ele nunca vai ter um tempo de subida a zero. Sempre vai haver ali um tempo para que o circuito responda. Em termos de conversão é pior ainda, né? Você tem ali todo um processamento acontecendo, então esse tempo de subida nunca vai ser
próximo de zero. E, além disso, ocorrem esses artefatos, esse ringing, né? Essas ondulações. Esse tipo de fenômeno ele ocorreria por melhor que fosse o conversor DA. E nesse conversor, surpreendentemente, é bem pequena essas ondulações, né? Agora vamos ver a onda de 1 kHz. Bom, estamos aqui com a onda de 1 kHz. E olha só que onda quadrada bonita, hein? Onda quadrada perfeita. Reparem aqui os cantos, ó, perfeitamente arredondados, né? Pouquíssimos DACs conseguem uma resposta assim. Só mesmo os de altíssima qualidade. Surpreendente esse aparelho. Agora, pessoal, eu vou comparar isso que eu mostrei, convertidos aqui pelo DAC da Macintosh. Eu vou comparar agora com a minha placa de som, tá? Que é uma EMU 1212M. Já é uma placa antiga, mas é uma placa considerada com excelente qualidade, né? O pessoal fala muito bem que ela tem uma boa conversão, ela tem conversores bem mais modernos do que esses aqui do Macintosh. Né? Ela chega aí em 24 bits, 192 kHz. Ou seja, tinha tudo para ser bem superior ao que nós vimos aqui. Mas vocês vão ver que isso não é verdade. Não significa que o equipamento é moderno, que o equipamento aí tem um selo, né, profissional, enfim. Não significa que ele é melhor do que coisas antigas. Então aqui eu vou fazer o mesmo teste. Eu tenho primeiro ali, no primeiro track, né, uma onda quadrada, aquela mesma onda quadrada em 10 ciclos por segundo, 10 Hz, né? E embaixo uma onda de 1 kHz. Então eu vou dar um play primeiro na onda de 10 Hz. E só um detalhe. Estou usando o mesmo osciloscópio, os mesmos cabos, tá? Estou tirando direto aqui, diretamente das saídas analógicas da placa. Vamos ver aqui o resultado da conversão. Bom, senoide de 10 Hz. Vou aumentar a escala de tempo. Botar na função Storage. Então, olhem só como a conversão dessa minha placa, que é profissional, né? É uma placa com entradas e saídas balanceadas, enfim. A intenção dela, ela é vendida como uma placa para estúdio. Era vendida, né? Agora não é mais fabricada. Mas veja que ela não tem resposta em frequências DC. Veja a inclinação da onda quadrada, ó. Coisa que nós não vimos essa inclinação, né? Quando estávamos utilizando ali o conversor da Macintosh. Mesmo assim, ela ainda se comporta bem aqui, né? Em termos ali, aquelas ondulações, ó, são bem semelhantes ao que nós vimos ali no conversor da Macintosh. Mas a resposta em DC dela não é satisfatória. Agora eu vou alternar para a onda quadrada de 1 kHz. Temos aqui onda quadrada em 1 kHz. Para confirmar, né? 1 kHz. Veja a diferença, pessoal, da qualidade deste sinal para aquele que eu mostrei. É o mesmo computador, né? É o mesmo programa gerando o mesmo sinal. A diferença é a conversão. Então aqui nós temos uma onda que não é perfeita, ó. Conversão dessa placa, embora ela trabalhe com conversores mais modernos, mas de certa forma toda a parte de filtragem, do processamento,
digital que é responsável pela reconstrução, pela conversão em si e reconstrução do sinal digitalizado para o sinal analógico, toda essa parte não é tão boa quanto um DAC aí, quase 30 anos de idade. E agora eu vou fazer o teste com a senoide. Vou fazer a mesma coisa, tentar chegar ali no limite de conversão. Estou trabalhando com a placa em 44.100. Todas essas ondas que eu mostrei para vocês, né, foram geradas aqui, ó, com a placa na frequência de 44.100, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou gerar aqui, vou abrir um outro track e vou gerar uma senoide de 1 kHz. Isso aqui vai ser a nossa referência da amplitude. Então, temos aqui, ó, a senoide de 1K, que eu vou tomar como referência para amplitude. Então, eu vou colocar os cursores, né, posicionados assim, ó, para que a gente tenha como referência. Agora eu vou gerar esse mesmo track, vou gerar uma senoide de 1 Hz. E vou dar um play. Vou colocar na função Storage, para que a gente visualize a senoide por inteiro, né? Espera um tempinho para o osciloscópio conseguir o gatilho, né? Olha aí. Vejam a queda de amplitude, ó. Coisa que não acontecia com o conversor da Macintosh. Então, isso indica resposta deficiente nos graves. E agora vamos atingir os limites aqui dos conversores, né? Eu vou gerar uma senoide já em 20 kHz, né? 20.000 Hz. Vou dar um play. Vou colocar o osciloscópio fora do modo Storage, né? Bom, até aqui vemos que a placa está ok. Ela consegue, né, ó, se manter dentro ali da amplitude, ó. Não houve queda de sinal. Vamos mais um pouco. 21 kHz. Bom, a mesma coisa, né? Não houve queda significativa na amplitude. Porém, eu quero que vocês notem uma coisa. E detalhe, aqui eu estou trabalhando tanto o DAC da Macintosh quanto esse sinal gerado aqui na placa, na EMU, né, na placa do computador. Eles estão trabalhando próximos ali, né? Estou gerando eles com 90% da máxima amplitude, tá? Eu fiz a mesma coisa com o DAC da Macintosh e aqui também, só para que fique claro, né, que é a mesma situação. Estou trabalhando com os DACs próximos ali do full scale, né, próximo do limite de amplitude que ele consegue dar. Então veja que aqui nós temos, ó, no topo e no vale da senoide, não sei se dá para perceber, pequenas ondulações, ó. E a gente consegue perceber isso melhor se eu colocar o osciloscópio no modo XY, em que o X é o canal esquerdo, né? Perdão, o X é o canal esquerdo e o Y é o direito. Como eles estão na mesma amplitude, vai dar uma somatória assim, ó. Se um for exatamente cópia do outro, vocês verão um traço perfeito, ó, daqui para cá. Vou colocar aqui, ó. O traço parece ser perfeitamente reto, mas ele não é, ó. Veja que tem aqui no meio, né, algo que indica
um pequeno deslocamento de fase entre o canal esquerdo e direito, coisa que nós não notamos no DAC da Macintosh, nessa frequência. E o Macintosh chegou em 21.500, sem nenhuma distorção, sem nenhum problema, apenas com amplitude, né? Já com uma queda significativa na amplitude. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou gerar um tom, uma senoide de 21.500 Hz. Vou dar um play. Bom, olha só o resultado aqui nessa placa de som. A gente percebe, né, que ela até chega até a passar os limites estabelecidos aqui, né, da nossa referência que a gente tomou lá em 1 kHz. Mas olha a quantidade de ondulações desse sinal. Se eu colocar no modo XY, a gente vê também, ó, pequeno deslocamento de fase aqui no centro. Não sei se dá para enxergar aqui no vídeo, tá? Mas enfim, tudo isso é para mostrar para vocês que, embora hoje nós tenhamos aí conversores com altíssima qualidade, né? Não adianta nada se você tem um chip desse no equipamento, mas se você não implementa os circuitos adicionais, né, em torno desse chip, que é toda a parte analógica, de condicionamento de sinal, parte de processamento de sinal, se tudo isso é implementado de maneira porca, né, ou seja, de maneira barata, sem cuidado, o resultado não vai ser tão bom quanto o equipamento que tem quase 30 anos, mas que foi feito com toda essa atenção, com todo esse cuidado. Bom, galera, então esse foi o vídeo falando sobre esse Super DAC da Macintosh. Já um pouco ultrapassado, né? Um pouco antigo, mas vocês viram aí nos testes, né? Estes simples testes, poderíamos até bem além disso, né? Mas são testes interessantes para que a gente compare, né? É um DAC aí de quase 30 anos com uma tecnologia mais atual, e vocês viram que ele até ganhou em termos de performance. Esse aparelho chegou para mim, né? Eu não falei no começo do vídeo, mas chegou para manutenção. O defeito era justamente o circuito integrado aqui, o HD-CD, né? E felizmente o proprietário aqui do equipamento, né, o dono, conseguiu encontrar lá fora o circuito integrado, trazer, né, da China, o original, e eu fiz a troca e o aparelho voltou a funcionar como antes. Então é isso, galera. Este foi mais um vídeo aqui do CBtrônico. Peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, deixem também comentários, dúvidas, né, críticas, sugestões, que é sempre bom aí para que eu possa estar fazendo melhorias nos vídeos, né, no conteúdo e no canal como um todo. Até a próxima.